Boa noite, paz seja convosco. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, aleluia, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É com esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, que eu inicio o nosso 22º elo da leitura do Evangelho de Lucas. Grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor está a fazer. Eu creio que é um momento bom de nós dedicarmos a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz do Senhor, temos que ler a palavra de Deus. Nenhuma pessoa que se dedica a ouvir a voz de Deus vai ficar sem ler a palavra. Todas as pessoas que querem e desejam ouvir a voz de Deus, alguém vai ler a Bíblia para ela, alguém vai ditar a palavra para ela, o versículo bíblico, né? Então, que nós nos proponhamos cada dia mais em ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que nesse capítulo 22, você vai ouvir Deus falando comigo, você vai ouvir Deus falando com você. Você vai dizer, mas eu estou passando por tanta luta, será que Deus vai falar comigo? Irmão, não importa a luta que você está passando, Deus fala com você. Amém? Olha, no capítulo de ontem, terminou o pacto da traição. Só que o pacto da traição, ele inicia no capítulo 21 e termina no capítulo 22. Vamos lá? Eu vou voltar no versículo 37 do capítulo 21 e a gente vai dar continuidade no capítulo 22. O pacto da traição. E de dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Estava, pois, perto, versículo 1 do capítulo 22 em diante, estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Tá vendo? Judas era um dos 12 e andava com o Senhor Jesus. E mesmo sendo o Senhor Jesus, Satanás entrou no corpo de Judas para poder entregar Jesus, né? Então, assim, nós vamos ter luta, igreja, prova, né? O inimigo não vai nos deixar em paz, porque nós servimos ao Senhor Jesus, porque nós adoramos o Senhor Jesus, né? Vamos lá, segundo título aí, a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia do asmo,
em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou ao Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo modulado. Aí fazeis preparativo. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinde até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão de quem me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer. Segunda parte. Na segunda parte, nós vamos dar continuidade do versículo 24 em diante. Deus abençoa.